O deserto do silêncio, porque seu corpo parou de falar com você. A paz do Senhor, minha irmã, eu quero que você pare tudo que você está fazendo e ouça com a voz da sua alma, esses ouvidinhos aí, atentos. Você já sentiu uma estranha, uma completamente estranha dentro da sua própria pele, do seu corpo? Você já sentiu como se você fechasse a porta do seu quarto e você deixasse de ser essa mulher incrível, virtuosa, que todo mundo vê? Pois é, na igreja, e se torna um objeto inanimado, cumprindo tarefa pesada, sem brilho e sem vida, depois quando fecha a porta? Sabe por quê, minha irmã? Eu quero te falar que eu sou Eliette Davis e eu ajudo mulheres casadas cristãs a voltar a ter uma vida íntima ativa, com satisfação e sem nenhuma culpa, alinhada com a presença de Deus. Sabe por quê? Se você sente que seu corpo emudeceu, ficou surdo, não fala, você não consegue, me segue aqui porque para não perder o que Deus vai fazer na sua vida hoje e ó, dá um like aqui, dá aqui, se inscreve nesse canal também. Fica comigo aqui até o final porque eu vou te ensinar o primeiro movimento para você despertar. Despertar é acordar, uma técnica, tá bom? Que eu vou te ensinar que vai reconectar o seu corpo com o seu espírito. Primeiro, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 139, verso 14. Eu tenho uma Bíblia aqui hebraica, eu vou ler para você aqui, tá bom? Fala o seguinte: Pois formaste o mais íntimo do meu ser. Tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou, porque de modo assombroso fui feito maravilhosamente. Tuas obras são maravilhosas e eu sei muito bem. Pois é. Alguma arte exclusiva aqui? Claro que sim. Você é uma arte exclusiva do papai. Ele desenhou você. Agora me responde: se o seu corpo foi projetado por Deus, foi criado à imagem e semelhança dele, formosa, maravilhosa, linda, porque o prazer dentro da aliança, do casamento, hã? Se torna sujo, é tratado como um erro de algum design, isso não está muito bem, isso é um erro, né? Pois é, a interpretação errada que fizemos aqui, ó, em Gênesis 3, não é? Fez você acreditar que a maldição da Eva foi o desejo, a vontade dela morder a fruta, de comer, o desejo por ela ter desejado. Quando, na verdade, a queda trouxe uma total desarmonia. Pois é, muitas de nós fomos ensinadas a ser santa, a ser anestesiada, e que ser santa é ser paralisada. Mas santidade, minha irmã, não tem nada a ver com isso. Não é a ausência da vida, não é a plenitude, não é a falta de plenitude, não. Porque sabe o que que é? Você não está quebrada ou defeituosa, como muitas vezes você pode estar se sentindo. Você foi, ó, silenciada por um ensino que esqueceu que Deus soberano, ele que criou o sistema reprodutor teu, ele te fez você não só apenas para gerar filhos, como muitas mulheres já escutaram isso, não, mas para gerar unidade, alegria com o seu marido, né? A intimidade é para isso, afinal de contas. Mas tem um inimigo comum aqui, minha irmã, que é o tal do tabu, da crença religiosa que roubou essa percepção tua. E você acabou se sentindo nessa parte percepção sensorial que trocou, sabe o que é? Trancou, travou em um deserto de silêncio total, deixando totalmente muda, muitas vezes. Sabe, como enfermeira, pós-graduada em sexologia, trabalhando há anos com mulher, eu preciso te mostrar algo muito importante. Quando uma mulher vive constantemente com vergonha, vergonha do corpo, culpa, medo, sabe? O corpo entra num estágio muito perigoso de alerta. Ele acende um alerta. E a ciência vai confirmar isso. Cientificamente comprova, saber quando que isso? Porque vira um estresse crônico. E isso vai fazer o quê? Elevar o nível de cortisol, que é esse hormônio aqui, ó, do estresse. E sabe o que acontece? Ele permanece elevado, minha irmã, sobe aqui, pois é. E o teu corpo tende a viver em defesa, quando na verdade nós deveríamos relaxar, ficar tranquilas. Pois é, essa é o desejo do papai. E sabe o que que é? A resposta que nós deveríamos ter na nossa intimidade depende diretamente de uma base de segurança. Você precisa ter segurança emocional. E sabe o que mais? Estudos mostram que a vergonha e a culpa impactam diretamente na tua falta de desejo. Pois é.
Porque a mulher que não relaxa, a mulher que não relaxa não goza. A mulher que não relaxa não consegue ter uma lubrificação, uma capacidade de sentir, de se entregar, fica sempre com medo, com culpa, cheia de coisas. Não posso, não pode tocar, não pode ver, não pode sentir, não pode falar. Imagina falar de sexo num grupo com uma amiga. Ai, entre as amigas, imagina, olha, eu namorei meu marido. Meu Deus, que horror! Essa mulher tá falando isso, é uma depravada. Não, ela é casada e ela tá amando o marido. Eu não tô dizendo que você tem que sair para falar com todo mundo, mas eu tenho que dizer que quando alguém conta para você, olha, eu namorei meu marido, a primeira coisa que você pensa, ela é depravada? Não, ela está namorando o marido, ela é casada, unindo. Deus ama o sexo. Essa é a primeira crença que está na sua cabeça, porque a gente carrega tanta culpa, pois é. E aí, minha irmã, eu tenho que te dizer uma coisa muito importante. O nosso corpo responde, ele é uma maquininha perfeita que o papai criou pra gente. E tem que ter essa capacidade de sentir prazer. E como que eu sinto? Tem uma parte no nosso corpo muito importante que é a nossa Penélope aqui. Mas para nossa Penélope sentir tudo aqui, ela precisa de uma coisa chamada assoalho pélvico, que é um chão que vai sustentar os órgãos aqui, como o útero que tá aqui, ó, o úterozinho aqui, ó, aqui embaixo, né? Aí a gente tem a bexiga, né, que é a nossa uretra, que tá aqui exatamente. E aí a gente tem o reto, que vai fazer o cocô aqui, exatamente. Ele sustenta. Ele é como se fosse uma rede que sustenta. Pensa que o assoalho pélvico é o chão e a casa é a pelve. Pronto, você entende isso. A pelve é o quê? É aqui a bacia que você segura para você entender um pouquinho, né? Para entender o que eu estou falando. E isso é a nossa musculatura. Quando esse músculo gera dor, né? Ressecamento, dificuldade de sentir, muitas mulheres sofrem em silêncio. E acredito que é tão normal passar por isso e que é assim mesmo ficar desse jeito, né? Tem problema, vamos ficar assim. Mas não é, minha irmã, não é. O corpo feminino foi criado para viver em estado de defesa. Foi? Não, não foi criado. Ele não foi criado para você ficar o tempo todo ali, ó. Não. A vergonha não veio de Deus, minha irmã. Não pode, nunca veio. O Papai do Céu nunca te deu vergonha. Isso é uma mentira. O seu corpo não está contra você. Ele está te pedindo cuidado, atenção quando ele está te mostrando alguns sinais. E se eu, é a mesma coisa, pensa comigo. Vamos lá. Vamos refletir agora aqui no corpo. Se o seu coração estivesse fraquinho, fraco, 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 você faria o exercício certo para fortalecer? Porque a sua Penélope, como eu mostrei aqui, ó, minha irmã, está fraca. Então, o seu assoalho pélvico, que eu já falei um pouquinho, ele também fica fraco. E você acha muitas vezes que é pecado. Nossa, se eu fizer o exercício ali da Eliette, é pecado. Não, não é pecado exercitar. A ciência é clara, o treinamento muscular do teu assoalho pélvico aumenta a vascularização. O que é isso? Vai chegar mais sangue nessa Penélope aqui, vai te dar mais sensibilidade para você perceber o vai e vem na hora de namorar esse marido aí, tá bom? Você vai ter uma ereção do teu clique. O que é isso, Eliette? O teu clitóris ele fica ereto, duro, ele é um mini pênis, igual o hobby do teu marido, exatamente. Papai do céu que criou exclusivo para o nosso prazer. Pois é, ele que nos deu essa bênção. E tem um estudo publicado, inclusive, tá bom, numa revista aqui no Brasil de Fisioterapia, que confirma a melhora significativa, que quer dizer, minha irmã, você realmente muda, você vai ter mais satisfação sexual, você vai ter mais percepção. As mulheres que treinam, que façam exercício, e essas, pois é, tem mulheres que foram comprovadas na revista que nunca tiveram um orgasmo. Eu mesmo tenho alunas que entram comigo que nunca tiveram um orgasmo. Teve uma aluna para mim que nunca teve um orgasmo. E ela, quando começa a fazer os exercícios, ensinando para ela certinho, começa. E essa revista fala disso. Comprovou que mulheres começam a ter orgasmo mais fácil, porque começa a ter esse conhecimento. Então, não é uma técnica mundana que você está aprendendo. É ciência, é músculo. É como se você for à academia e treinar o seu músculo, criando consciência. Mas, claro, que se a gente pegar a palavra de Deus lá em Oséias 4:6, o que ela fala? O meu povo perece por falta de conhecimento. 4:6, não fala isso?
Pecado é deixar o leito, minha irmã, matrimonial se tornar um lugar de amargura, de pornografia, de falta de conhecimento, né? Deixar ali se masturbando, pecados. Isso sim é errado, né, minha irmã? Isso sim é errado. Mas o pompoarismo cristão não é mundano, não. Não vai te ensinar técnicas que vão te trazer pecado, muito pelo contrário, vão fazer você conhecer o teu corpo e ter consciência dele e de gerar domínio sobre a mulher que Deus te criou, exatamente pura e santa. É diferente, né? Vai te deixar você livre de muitas irmãs aí que usam vibradores para desensibilizar o clitóris muitas vezes, e isso vai fazer com que você veja que você não precisa disso, porque o teu corpo é uma potência. E a tua Penélope responde muito bem com os exercícios. Sim, minha irmã, isso é importante. Então, pompoarismo cristão não é mundano, ele é restauração, é honrar a Deus que criou você para ser saudável. Agora, como eu prometi para ti, vamos fazer o primeiro movimento. Mas antes de tudo, eu quero te falar uma coisa bem importante. Essa é uma técnica, tá? Ela não é um exercício que eu vou te passar aqui para você ficar fazendo sozinha, não. Porque tem mais um erro comum que as mulheres fazem aqui. Ficar fazendo exercício, piscando, ou segurando e soltando, achando que tá fazendo exercício, na verdade não tá. Muitas vezes tá prejudicando. Aqui, como eu falei, conforme eu prometi, eu vou mostrar uma técnica que vai reconectar o seu corpo com o teu espírito. Vai dizer assim, puxa, eu tô viva. Realmente. Aonde quer que você esteja agora, tá bom? Claro que o ideal é você fazer xixi, esvaziar essa bexiguinha, deixar ela sem nada, né? Mas eu vou fazer bem rapidinho, só para você saber que você tá viva. O que não pode, trancar a respiração, meio da perna, glúteo, nada disso. Você vai respirar, vai sentar retinho, como eu tô aqui, tá bom? Ó, reto, coluna reta, respira e solta. Eu quero que você perceba comigo uma situação aqui. Eu quero que você, nesse momento, você vai segurar o seu cocô. Ah, Eliette, exatamente. Não tem contração melhor para te ensinar que essa. Você não segura o teu cocô quando você tá apurada, às vezes? Ou melhor, um pum? É, mas vamos falar o cocô, né? Mais fácil, pronto. Então, essa é a contração que eu quero que você faça. Segura isso aí. E agora a gente vai fazer, tá bom? Quando eu falar segura, você vai segurar, certo? Vamos começar comigo? 3, 2, 1. Segura esse cocô e mantém, ó. Respira. 1, 2, segura. 3, solta, minha irmã. Muito bem. Vamos de novo para ver se pegou bem? Vamos lá, agora, vamos lá. Respira de novo. Solta. E vamos lá. 3, 2, 1. Segura o cocô e mantém. Respira. 1, 2, 3, solta, minha irmã. Muito bem. Você está fazendo uma contração levemente no seu assoalho pélvico. Você está segurando ali bem certinho, fácil, não tem. Então, sabe o que a palavra diz, minha irmã? Que eu gosto de dizer para você aqui? A palavra de Deus fala lá em Coríntios, que eu quero abrir aqui com você, 6:19. Não é assim? O que Deus fala? Que o Espírito Santo habita em nós. Lembra? Habita em nós para quê? Ó? Foi dado isso para nós como quê? Porque a gente foi comprado com alto preço. Portanto, glorificamos a Deus, certo? Pelo nosso corpo. Você tem glorificado a Deus pelo teu corpo? Ou você tem reclamado todos os dias do teu corpo, do teu templo do Espírito Santo? Você tem? Porque essa é a palavra de Deus. Ela é limpa. E agora eu quero te dizer que na próxima aula que a gente vai ter aqui, eu vou trazer para você sobre a vergonha. O que está adoecendo o teu corpo do templo do Espírito Santo aí? E isso vai trazer uma verdade da palavra limpa, 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 limpa nesse altar para ti, tá bom? Eu quero dizer que Deus te abençoe a sua vida grandemente, que o Senhor possa fazer resplandecer por aonde você for, minha irmã, nesse lugar, que Jesus esteja sempre com você. Muito obrigado por estar aqui comigo, que o Senhor continue te abençoar grandemente.